Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia alguns meses que eu tinha virado motorista de aplicativo. Tinha saído do emprego, aí eu comecei a trabalhar com o aplicativo, só para quebrar o galho, assim, pelo menos a princípio. Mas como o dinheiro estava entrando, resolvi continuar. Eu era solteiro, morava com a minha mãe e a minha irmã, e um dia, bem de manhãzinha, lembro que eu estava me preparando para sair para a lida, quando a vizinha do lado me encontrou ali no portão e perguntou se eu podia levá-la até seu trabalho. Falou que tinha perdido a hora, estava atrasada, e que não daria tempo de ir de ônibus, pois chegaria atrasada, mais atrasada ainda. Mas, sem problema, né? Até porque era o meu trabalho. A gente foi conversando durante o trajeto todo. Apesar de sermos vizinhos, já fazia algum tempo, sabe, eu nunca tinha conversado com essa mulher. A gente se cumprimentava quando se via, mas nunca passou disso. Aliás, eu nem imaginava que ela soubesse que eu trabalhava com o aplicativo. Não perguntei nada, mas numa dessas, tinha sido a minha mãe que falou para ela. Casada, sem filhos, até onde eu sabia, na faixa dos 30 e poucos anos, verdade seja dita, Silvana era uma mulher bonita. Pelo que me contou, trabalhava numa empresa de cobrança, enquanto o marido mexia com programas de computador. E também dava treinamentos e suporte para os clientes. Aliás, segundo ela, ele estava viajando a trabalho. Só voltaria no final de semana. Por conta do seu serviço, ela contou que ele passava mais tempo fora do que propriamente em Curitiba, atendendo clientes. De fato, eu via bem pouco o seu marido. Enfim, a deixei no centro e antes de descer, ela pediu: Pedro, me passa o número do teu celular? Aí quando eu precisar de uma corrida, eu ligo direto para você, pode ser? Isso acontecia às vezes, inclusive, tinha muitos conhecidos ali do bairro que faziam exatamente isso. Ligavam direto para mim, em vez de usarem o aplicativo. Passei meu número e quando foi agradecer, ela colocou sua mão assim em cima da minha, em agradecimento. Eu estava segurando o câmbio, né? E chegou a me dar até um tremelico, porque foi uma coisa assim bem inesperada. Bom, até aí tudo bem, né? Mas o modo como ela me olhou me fez sentir aquele arrepiozinho gostoso. De qualquer maneira, ficou nisso. Ela desceu e eu já comecei a trabalhar dali mesmo, do centro. Até porque logo pintou uma corrida. Olha, eu falei há pouco que tinha ficado tudo por isso mesmo, mas o fato é que não ficou. Eu digo isso porque por volta das 9 horas da noite, 9 e pouco, por aí, para minha surpresa, eis que recebo uma mensagem de um número desconhecido. Na mensagem, escrito apenas aquele oi. Não tinha foto no perfil, de modo que não dava para saber quem era. Mas aí, antes mesmo que eu respondesse, adicionei aquele número e aí vi que se tratava da Silvana, a vizinha do lado, para quem eu tinha feito aquela corrida de manhã. Devolvi o oi e logo ela mandou outra mensagem, querendo saber se estava tudo bem, se eu tinha tido um dia produtivo de trabalho, feito muitas corridas. Resumindo, ficamos ali trocando mensagens e falando assim de tudo que é assunto, coisas assim que nada a ver. Eu até estranhei, porque convenhamos, né? Marido estava trabalhando, não estava em casa, mas de um jeito ou de outro era uma mulher casada. O fato é que só paramos de trocar mensagens porque eu disse a certa altura que estava na hora de tomar banho. Fiz isso de propósito, claro, porque sei lá, me senti esquisito ali de ficar trocando mensagens com ela. Na verdade, a gente nem se conhecia direito, apesar de sermos vizinhos. Nem tínhamos, assim, intimidade. Sem contar que, repito, era uma mulher casada. A última coisa que eu queria na vida era confusão. Naquela mesma noite, isso por volta das 11 horas, eis que ela me mandou outra mensagem. Boa noite, Pedro. Durma com os anjos. Eu nem cheguei a entrar no aplicativo. De modo que para ela,
Eu nem tinha visualizado as suas palavras. E sabe, foi inevitável ficar me perguntando o que afinal essa mulher estava pretendendo com aquelas mensagens. Apesar de eu não ter respondido, logo ela mandou outra. Acho que amanhã eu vou querer que você me leve de novo até o centro. Pode ser? Também não respondi. Quer dizer, respondi, mas só no dia seguinte, bem cedo. Mandei um tudo bem, que era só para ela me avisar o horário, que eu ficaria ali na frente esperando. Foi desse modo que eu comecei a me aproximar dessa mulher. Nessa segunda vez que eu fiz corrida para ela, por exemplo, já conversamos assim mais à vontade. Na primeira vez, lembro que eu estava meio travado. Até porque, repito, né? A gente não se conhecia direito. Ela, inclusive, nem foi sentada no banco de trás do carro, como tinha acontecido no dia anterior. Já foi se abancando ali na frente mesmo, do meu lado. E volta e meia a gente trocava mensagens. Até que, no sábado, por volta de umas 11 horas... ela me escreveu querendo saber se eu estava trabalhando e em que região da cidade eu estava. Falei que estava trabalhando e ela perguntou se eu não estava a fim de almoçar com ela. Assim poderíamos voltar juntos depois. Sabe quando você tem consciência de que não deve fazer uma determinada coisa? Sabe quando você sente o cheiro, sabe, de confusão, mas acaba fazendo assim mesmo? Mulher casada. Para complicar, minha vizinha. Só que mesmo assim, adivinha. Não sei o que me deu na cabeça, quer dizer. Saber, eu sei. Acabei aceitando o seu convite para almoçar com ela. Combinamos de nos encontrarmos ali mesmo no centro, no lugar onde eu a deixava para trabalhar. E quer saber? Não vou negar, eu fiquei com a cabeça cheia de maus pensamentos. Porque não sou um menino bobo. Convenhamos. Se ela estava me dando tanta abertura, daquele modo, é porque alguma intenção comigo ela devia ter. Era casada, tudo bem. Mas segundo ela mesma tinha dito, o marido passava mais tempo fora viajando a trabalho do que com ela. E naquela segunda vez, quando a levei para o trabalho, ela me falou que às vezes se sentia muito sozinha. E falou aquilo sem eu ter perguntado nada a respeito. Quer dizer, só sendo muito trouxa para não perceber que alguma coisa ela devia estar querendo. De modo que, se eu entrasse, não seria por falta de aviso. Quando a gente se encontrou, eu percebi que ela estava toda produzida. Sabe, bonita, bem vestida, cheirosa. Nas duas vezes em que ela veio para trabalhar, ela estava de cabelo preso, por exemplo. E dessa vez, seu cabelo estava solto. E ela tinha um cabelo tão bonito. Eu até comentei com ela que ele estava bonito. E ela só sorriu, dando mostras de que tinha gostado do elogio. Almoçamos ali perto, num lugar que ela conhecia. E aproveitamos para conversar. Pelas tantas, assim, entre um assunto e outro, ela começou espontaneamente, repito, a falar do marido. Até que, para minha surpresa, disse aquela frase: o Leandro chega amanhã à tarde. Que chato. Chato? Ué, como assim? Chato por quê? Ah, sei lá. Quer saber? Por mim, ele podia ficar lá em São Paulo mesmo, para sempre. Nossa, tá falando sério? Pensei que você sentisse falta do teu marido. Olha, você quer saber? O Leandro, na verdade, não é meu marido, Pedro. A gente só mora junto. Só que ele passa tanto tempo fora que, para ser sincera, eu até já me acostumei a ficar sem ele. Tá, mas naquele outro dia você chegou a comentar que se sente sozinho. E me sinto mesmo. Mas em nenhum momento falei que sentia falta da companhia dele. Olha, ela falou aquilo olhando bem fixo nos meus olhos.
como se estivesse me mandando algum recado. E como se precisasse, depois de todos os recados que ela já vinha me dando. A gente até continuou conversando, só que tinha alguma coisa diferente no ar. Dava para sentir. Até que no fim do almoço, ela perguntou se eu ia trabalhar na parte da tarde. E quando falei que não sabia, e perguntei por que ela queria saber, para minha surpresa, quer dizer, na verdade nem tanto. Ela me deu aquela resposta. É que eu não estou muito afim de voltar para casa, sabia? Sei lá, tava com vontade de ir a um lugar diferente, me divertir um pouco só para variar, né? Eu ando precisando tanto disso. Você não conhece nenhum lugar bacana, assim, que a gente pode ir? Dei uma olhadinha no relógio, quase 1h da tarde, e num impulso falei: mas a gente podia descer até Morretes. Até 2h30 da tarde a gente tá lá. O que você acha? Morretes? Será? Mas não é muito longe? Foi uma ideia que me veio assim à cabeça na hora. E mesmo ela tendo ficado reticente no começo, para minha surpresa acabou topando. E dali mesmo pegamos a estrada. A ideia era seguirmos pela Graciosa, até para aproveitar melhor o passeio, a paisagem, né? Agora, não vou negar, ainda continuava com a cabeça cheia de pensamentos. Na verdade, mais cheia ainda do que no começo. Até porque, para mim, ela também devia estar cheia de más intenções em relação a mim. Bastava ver o modo como essa mulher me olhava. Repito, por mais ingênua que a pessoa seja, você acaba percebendo, né? Sabe, quando chegamos no portal da estrada da Graciosa, ela pediu que eu parasse um pouco. Queria tirar umas fotos. E o detalhe foi que tiramos fotos juntos. Ela fez questão. Eu nem pensei no perigo do marido dela acabar vendo uma daquelas fotos. Fui me deixando levar. Tiramos, inclusive, algumas selfies de rostinho colado. E foi numa dessas vezes que a gente se aproximou para tirar foto que eu não resisti. Não me controlei e abracei com toda a força, ao mesmo tempo em que colei minha boca na sua. Adivinha a reação dela? Correspondeu. E correspondeu com ardor. Eu acho que não preciso nem dizer que depois daquele primeiro beijo, nada foi mais o mesmo entre nós dois. Olha, depois que pegamos a estrada de novo, várias vezes eu tive de parar o carro só para a gente se beijar. E uma coisa eu digo, quase acabamos indo além, ali mesmo, dentro do carro, em plena estrada da Graciosa. De tão quente que ficou o ambiente entre nós dois ali. Naturalmente foi apenas uma questão de tempo, né? Porque aí chegamos a Morretes e a primeira coisa que a gente fez foi procurar, digamos assim, um lugar mais reservado para a gente poder ficar a sós. Olha, foi simplesmente gostoso demais. Tudo que aconteceu entre nós dois. Depois, sim, de saciado o desejo, a gente pôde passear um pouco ali, aproveitar um pouco melhor o passeio. Até que perto das 9h da noite, pegamos a estrada de volta a Curitiba. Só que aí subimos pela BR. Sabe, apesar de tudo, eu sinceramente não imaginava que aquilo pudesse acontecer entre nós. Que a gente fosse passar um dia tão gostoso juntos. Acabei parando o carro na frente da casa dela, antes de ela descer, e ficamos ali um pouco mais em silêncio, um olhando para a cara do outro, até que ela falou: puxa, que pena que amanhã o Leandro esteja chegando. Eu queria tanto te ver de novo. Vou sentir muito a tua falta. De minha parte, não falei nada. Mas sabe, aqui por dentro, alguma coisa me dizia que eu também sentiria a falta dela, e muito. Por motivos evidentes, a gente não se despediu com um beijo. Para todos os efeitos,
Eu tinha feito apenas uma corrida para ela. Só que mesmo assim, ela falou que depois me mandaria mensagem para a gente conversar. Juro, eu nunca imaginei que um dia fosse viver uma situação assim, me envolver com uma mulher casada, que morava do lado da minha casa. Quer dizer, ela mesma falou que oficialmente não era casada, mas morava junto com o cara. O que dava na mesma, né? Naquela noite, por exemplo, a gente trocou um monte de mensagens. E depois, bateu novamente a vontade de ficar juntos. E eu acabei indo até a casa dela. Sem pensar em mais nada, pulei o muro ali pelos fundos e repetimos de novo tudo aquilo que tínhamos feito lá em Morretes. Olha, era de madrugada quando eu voltei. Por pouco, a gente não pegou no sono. Eu não acabei passando a noite toda ali. Meu Deus, imagine, se o marido dela chega e me encontra dormindo ali com a mulher dele, na cama dele. Mas apesar de tudo, eu não imaginei que as coisas pudessem ficar tão sérias entre nós dois. A gente começa uma coisa assim, meio de brincadeira, né? E depois vai se apegando à pessoa, sentindo falta, começa a pensar nela o dia todo, bate aquela saudade do perfume, do cheiro, da risada. Quando o Leandro chegou, por exemplo, ali de casa, eu vi o táxi encostando. E me bateu um ciúme tão grande dele. Olha, se tem cabimento. Ele ia chegar cheio de saudade da mulher e com certeza iriam fazer amor. E só de pensar nisso, eu senti uma coisa tão esquisita. Só que mesmo com a volta dele, eu e a Silvana continuamos trocando mensagens, nos entregando um ao outro sempre que havia alguma brecha. Trocando em miúdos, nos tornamos amantes. Ela sempre falava: olha, Pedro, eu não sinto mais nada por ele. Se pudesse, eu me separaria hoje mesmo, só para ficar com você. Só que as coisas não são tão simples, né? Mas se você tiver só um pouquinho de paciência, se também ficar comigo, fizer questão, eu prometo que vou acabar dando um jeito na minha vida. Eu nunca falei para ela que estava apaixonado. Nunca. Nunca falei que pretendia ter alguma coisa séria com ela. Sempre que ela entrava no assunto, e às vezes ela entrava, eu meio que desconversava. Ou então ficava sério. Ficava só olhando para ela enquanto ela falava. E agia assim. Sei lá, acho que porque me sentia confuso. Nem mesmo eu sabia o que queria da minha vida. E sentia mal, claro. Morria de ciúme quando via os dois juntos. Quando ele não estava viajando, por exemplo, eu também não tinha um segundo de paz. Só de imaginar que quando ele voltasse, sabe, ou mesmo ali nos dias em que eu sabia que ele estava em casa, eles dormiam na mesma cama. E a Silvana era uma mulher tão envolvente. Na cama, por exemplo, a gente se entendia tão bem. Mas eu não tinha certeza dos meus sentimentos. Podia só ser atração. Podia ser só desejo. Não sabia se aquilo que eu sentia era paixão ou só apenas uma coisa de carne, né? De certo modo, eu tinha medo de forçar uma situação. Pedir, por exemplo, ou concordar que ela se separasse de uma vez do marido, que na verdade nem era marido, para podermos ficar juntos de vez. E no fim, me dar conta de que não era exatamente aquilo que eu queria. Em outras palavras, eu não queria me sentir responsável por uma decisão que tinha de parte dela. E por outro lado, se ficássemos juntos e no fim não desse certo, eu não queria que ela jogasse na minha cara que tinha se separado do cara para ficar comigo. E dessa forma, me obrigar a ficar do seu lado. Vai entender, né? Apesar de adorar ficar com ela, eu tinha medo. E por isso, nunca confessei abertamente o que sentia. Adorava ficar com ela,
Senti demais sua falta quando a gente não podia ficar junto. Morria de ciúme quando o Leandro estava em casa. Me torturava só de imaginar que os dois dormiam juntos na cama. Faziam coisas. Sabe? Mas nunca pensei em tê-la só para mim. E por isso nunca falei abertamente sobre os meus sentimentos com ela. Até porque nem tinha certeza de nada. E quer saber? Talvez tenha sido esse o meu grande erro. Porque ela deve ter pensado que eu não gostava dela tanto assim. Que estivesse apenas passando o tempo, me divertindo. Que na verdade, se ela largasse do marido, eu não a assumiria. Porque um dia, tempos depois, a gente se encontrou e de saída senti que ele estava esquisita. E quando fui lhe dar um beijo, ela meio que se retraiu assim. E sem conseguir me olhar nos olhos falou: Pedro, eu vim aqui só para me despedir de você. Ué, como assim? Se despedir? Você vai viajar? Ela sorriu. Mas sabe, um sorriso assim, triste, sorriso de pesar. Não, Pedro. Na verdade, estou terminando com você. O Leandro recebeu uma proposta para ficar de vez em São Paulo, e, enfim, acabou aceitando. Mas então, ele vai embora para lá? Vai, e eu também vou junto. Você também vai? Mas e eu, Silvana? E a gente? Como que a gente fica? Você não escutou o que eu falei? Eu vim aqui para me despedir de você. Não tem mais essa coisa de a gente, infelizmente. Olha, eu senti o baque naquela hora. Na verdade, eu fiquei tão desesperado que me deu a vontade de pedir, de implorar que ela não fosse. Me deu vontade, na verdade, de dizer tudo aquilo que eu sentia por ela, de contar da falta que ela me fazia quando a gente não se encontrava. De contar das noites que eu custava dormir, só de imaginar que ele estava lá com aquele cara, do lado da minha casa. Tudo aquilo que eu devia ter feito ou dito antes, me deu vontade de falar naquela hora. Só que vai entender. Mesmo naquele momento, em vez de abrir o coração, pedir que ela não fosse, que ficasse ali comigo, eu simplesmente me calei. Me calei enquanto a via se afastando. Sei lá que medo que eu tive. Acho que medo de me comprometer de algum modo. Mesmo sentindo tanta coisa por ela, mesmo querendo ficar com ela porque eu queria, e mesmo sabendo que sentiria demais a sua falta e queria sofrer durante um bom tempo, simplesmente não fiz nada para impedi-la. Depois, inclusive, fiquei pensando, quem sabe ela esperasse que eu fizesse alguma coisa assim. Pedisse que ela ficasse. Talvez até ela ficasse. E se estivesse só esperando por um pedido meu. Pedido que, apesar de tudo, eu acabei não fazendo. E sabe, depois que ela se foi, exatamente do jeito que eu imaginei que iria acontecer, parece que a minha vida meio que parou no tempo. Às vezes eu sinto como se estivesse vivendo por viver. Não tenho sonhos, não tenho planos, não tenho perspectiva nenhuma. Será que as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse pedido que ela ficasse? Sabe, às vezes eu penso tanto nisso, chego a me consumir de tanto pensar que tudo podia ser diferente, que hoje, em vez de ser esse cara solitário, calado, triste, sem sonhos, quem sabe eu pudesse estar feliz. E não apenas levando, empurrando a vida com a barriga. Se eu não tivesse sido tão bobo, e convenhamos, tão medroso, tão covarde, se tivesse tido coragem para viver esse amor, ou pelo menos lutado por ela, pedindo que ela ficasse, quem sabe eu estivesse vivendo a minha vida de verdade
e não apenas sobrevivente. Que pena, viu? Que pena, mas não tenho a quem culpar. Porque eu sei que o grande culpado por não tê-la aqui comigo sou eu. Me calei em vez de confessar o que eu sentia. Simplesmente aceitei quando ela falou que ia embora. Sem imaginar que naquele momento, repito, ela talvez estivesse esperando uma atitude minha. Que eu dissesse, não vai. Você vai me fazer muita falta. Eu sinto falta do teu carinho, da tua proximidade, do teu cheiro, do teu corpo, do sabor da tua boca. Eu sinto falta de você. Não quero que você vá. Quem sabe ela tivesse ficado. Só que não. Não falei nada. Dormi no ponto. Fiquei ali olhando ela se afastar, impassível. Em vez de impedi-la de ir embora. Em vez de impedi-la de sair da minha vida para nunca mais voltar.